programa de hoje, nós vamos responder a algumas dúvidas que são as mais comuns, as mais frequentes, em relação às alterações comportamentais na doença de Alzheimer. Em geral, por exemplo, nós recebemos uma série de perguntas que nós trouxemos aqui hoje uma especialista para tentar nos ajudar e ajudar você que nos assiste. Por exemplo, a mãe com Alzheimer que acusa a própria filha de roubo. Como lidar com isso? O avô que começa a ficar agressivo, bate, xinga e deixa a família inteira aflita. Como lidar com isso? Por isso, hoje, minha convidada é uma grande especialista exatamente do manejo não farmacológico, a doutora Seres Eloá Ferretti. Eu vou apresentá-la melhor para vocês, que ela tem um currículo maravilhoso. A doutora Seres Eloá Ferretti é enfermeira, pós-doutora em neurologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é doutora em ciências e mestra em neurociências pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, pós-graduada em gerontologia social, é também pesquisadora do GNCC, Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do HC da Faculdade de Medicina da USP, já foi presidente da Associação Brasileira de Alzheimer Regional São Paulo, é autora do primeiro estudo sobre custos da doença de Alzheimer no Brasil e também faz parte do GRAS, Grupo de Referência em Alzheimer. Super bem-vinda, viu, Seres Ferretti? Obrigada, Lina, por mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, discutindo um assunto que realmente é bastante importante, no sentido de auxiliar os manejos diários das famílias com os pacientes que têm algum tipo de demência em casa. Isso é muito importante. Muito obrigada pelo seu convite. Então, as alterações comportamentais, elas são infelizmente muito frequentes em determinadas fases da evolução da doença, e as famílias ficam muito aflitas em geral nesse cuidado, não sabe como lidar. Então, qual o seu primeiro toque, a primeira dica que você poderia nos dar? A primeira coisa que se deve fazer é observar se há alguma alteração sistêmica. Explicando melhor, se a pessoa tem alguma doença associada, pegou uma gripe, está com uma infecção urinária, tem dor, alguma coisa que ela não consegue falar, né, explicar para a sua família o que está acontecendo, mas ela está sentindo. E isso muitas vezes passa despercebido da família, porque sinais de infecção urinária, por exemplo, são totalmente atípicos no envelhecimento, né, pneumonias, né, então febre, último sinal de infecção, por exemplo. Então, o que acontece é que os pacientes costumam apresentar alterações de comportamento subitamente. Essa talvez o auxílio maior. O familiar, ele vai observar quando isso começou, essa alteração de comportamento. Foi de repente? Do nada a pessoa estava bem e de repente começou a mostrar uma alteração qualquer, agitação, delírio, agressividade. Isso pode sinalizar um quadro infeccioso, uma desidratação, uma mudança de cuidador, enfim, uma mudança na disposição dos objetos na casa, no quarto que ele ocupa ou ela, e isso pode gerar alterações. Nossa, que dica importante! E até porque, na doença de Alzheimer, é importante também que o cuidador saiba, né, da evolução da doença, saiba o que acontece neurologicamente, inclusive para não se assustar, achando que é algo que está acontecendo só na casa dele, né? Exatamente. Isso é um outro ponto da maior importância. Uhum. Cabe ao médico, evidentemente, quando faz o diagnóstico de demência, ou de doença de Alzheimer, que é diferente de demência, mas aqui a gente está falando de alterações de comportamento, sinalizando que o paciente já está iniciando um processo demencial.
né, Uhum. em decorrência da doença de Alzheimer. Então, cabe ao médico explicar ao paciente o tipo de demência que o paciente, não, desculpe, ao familiar, o tipo Uhum. de demência que o paciente tem e a forma como ela evolui, porque existem diferenças de evolução em pacientes com doença de Alzheimer, com demência frontotemporal, com demência vascular. Então, são apresentações diferentes. E a família precisa saber disso até para identificar se isso faz ou não faz parte do quadro evolutivo da doença e quando é necessário conversar com o médico responsável ou com outro profissional que pode auxiliar. Perfeito. Séries, nós recebemos uma série de perguntas. Eu vou começar por perambulação, que é a mais frequente aqui que nós recebemos. Então, assim, o paciente, em geral, fim de tarde, perambula, fica andando, fica muito agitado. O que que é isso e como é que o cuidador pode tentar amenizar e controlar esse tipo de situação? A perambulação, ela é bastante comum nos pacientes com diagnóstico de demência, e quando ela surge e se instala de fato, o paciente está mais numa fase intermediária e ele não é pontual, não é só no início da tarde, começo da noite, que a gente classifica mais como a síndrome do pôr do sol, né, que é uma outra alteração de comportamento. A perambulação, quando ela ocorre, ela é o dia inteiro. Então, o paciente ele consome, ele gasta muita caloria, porque ele anda sem parar, né? E alguns pacientes até diuturnamente andam para lá e para cá, não sentam, é necessário adaptar a dieta com uma apresentação que pode ser pega com as próprias mãos e o cuidador vai colocando na mão, porque a pessoa não consegue, é uma inquietação psicomotora Uhum, que faz com que a pessoa ande para lá e para cá. Tá, ela pode estar inquieta simplesmente porque faz parte dessa alteração chamada perambulação ou vagância, né? E ela pode estar inquieta por alguma coisa que ela eventualmente possa estar sentindo, né? Ela uhum, pode ter o delírio de falso reconhecimento, isso sim, muito comum no final da tarde, começo da noite. Então, essa casa não é dela, ela quer ir embora, quer ir embora, quer ir embora, né? O ambiente ela pode sentir o ambiente hostil para ela, por exemplo, um ou outro membro da família que não está muito bem informado acerca da evolução da doença ou não aceita o que está acontecendo, uhum. mostra com as suas atitudes ao paciente que tem alguma coisa errada, isso não é possível, e chama a atenção do paciente frequentemente, isso também pode ser um motivo para que essa pessoa fique mais inquieta e ande para lá e para cá. Fome, novamente, fome, dor, calor, necessidades fisiológicas mal atendidas. Uhum. Por exemplo, o paciente não foi conduzido ao banheiro no momento certo, ou ele tem uma fralda que precisa ser trocada e a pessoa não consegue falar sobre isso, então ela se inquieta muito e anda realmente para lá e para cá. Agora, é muito esperado isso já na doença. Lembrando, Lina, é importante também, que nem Uhum. todos os comportamentos vistos, né, listados em instrumentos de avaliação mesmo, comportamental, Uhum. nem sempre os pacientes apresentam todas as alterações. Um ponto importante que eu acho que deve ser dito aqui é Uhum. que eu noto já há muitos anos é que o paciente que evolui no quadro demencial num ambiente sereno, num Uhum. ambiente arejado, claro, em que as pessoas falam baixo, em que as pessoas têm com esse paciente atitudes amorosas, delicadas, falam baixo, o paciente evolui de uma forma muito mais benigna,
Uhum, muito mais benigna, e muitos apresentam uma ou outra alteração de comportamento, e quando uhum. isso surge, também é uma forma mais benigna de apresentação da alteração de comportamento. Ou seja, nunca tentar segurar o paciente, fazer ele Jamais. sentar, fazer ele se acalmar, nada disso. Jamais. Você vai segurar o paciente novamente, vai segurá-lo de uma forma gentil, quase fazendo um carinho mesmo, Uhum. diante dele, olhando bem para ele, falando baixo, e só vai fazer isso se aquela agitação ou agressividade colocar em risco o cuidador, né, ou seja, o familiar, ou o próprio paciente. Por exemplo, ele está muito agressivo, agitado, e vai meio para cima do familiar, mas no Uhum. meio do caminho tem alguma coisa que vai fazer ele se acidentar, por exemplo, uma Tá, escada. Ele vai tá. cair. Então, com certeza, ou vai cair da escada, ou vai cair sobre o fogão, onde tem uma panela com alguma coisa lá sendo preparada, e isso é Uhum. perigoso. Então, realmente, o cuidador vai precisar conter. Mas, de novo, tente conter de uma forma delicada, porque senão o efeito a gente chama de reação catastrófica. O Tá. paciente ele acaba assumindo, né, ou manifestando uma reação bastante perigosa, tanto para o paciente quanto para ele próprio, porque ele pode quebrar tudo, né? E muitas vezes a Uhum. força física é maior do paciente, pode machucar quem está cuidando também. Então, o ideal é chegar, tentar se aproximar, falando baixo. E por que Tá. que você está fazendo assim? Por que que você ficou tão nervoso? Você está precisando de alguma coisa? Quer que eu ajude? Passar a mão, né, na pessoa suavemente. Esse toque suave, ele transmite segurança, ao Uhum. invés de segurar apertando, que Tá. faz exatamente o contrário, né? Nossa, Transmite aham, para o paciente que ele está sendo agredido também, ele vai revidar. entendi. Ou seja, é uma forma mesmo importante da pessoa, do cuidador, é saber como lidar para ele não causar mais estresse ainda, né? Como lidar e como se comunicar com ele. Né, Uhum. como se comunicar. Muitas vezes o paciente não consegue entender o que está sendo dito, porque Tá. eventualmente uma área cerebral responsável pela compreensão Uhum. já foi afetada e esse paciente não está conseguindo entender o que está sendo dito. Uhum. Mas o toque suave e o tom de voz suave transmite calma, e isso ele vai sentir. O Uhum. sentimento está ali. Nossa, que bacana, Séries. Séries, eu vou ter que chamar um breve intervalo e a gente já volta Claro, esclarecendo claro. mais dúvidas, Ok. tá? E você não sai daí não, a gente volta já já.